Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Oi, Dirce, bom dia. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce, muito bom dia. Olá, Renato Souza, muito bom dia. Bom dia para o Guilherme, que cuida da parte técnica. Bom dia para você que está nos acompanhando. Eu estava lendo o livro A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, quando me deparei com um capítulo intitulado Meu Coelhinho Preto, onde ela fala da sua infância e conta como gostava de estar rodeada de bichinhos de estimação. Ela recorda dos coelhinhos que ficavam num pequeno cercado no jardim. Era de sua responsabilidade a limpeza do espaço e o cuidado da alimentação, assim como também era com eles que passava boa parte do seu tempo. Depois de contar a rotina que tinha com os bichinhos, ela lembra que volta e meia serviam ensopado de coelho nas refeições da família, mas ela nunca havia se questionado de onde vinha a carne. Porém, tudo mudou no dia em que o pai pediu à mãe para fazer coelho assado no jantar. Na mesma hora, teria se voltado para ela e orientado que, na ida para a escola, levasse um dos coelhos até o açougue e que, na volta, passasse lá novamente para pegar a carne. Naquela noite, assisti a minha família a comer o meu coelho. Quase engasguei quando meu pai sugeriu que eu provasse um pedacinho. Quando meu pai cumprimentou minha mãe pela refeição deliciosa, eu disse a mim mesma: se você for capaz de aguentar isso, será capaz de aguentar qualquer coisa na vida. Acredito que, depois disso, ela nunca mais tenha colocado um pedaço de carne na boca. O livro, na sua essência, fala sobre finitude. Aliás, a autora, ao longo da sua carreira como médica, desenvolveu um significativo trabalho com doentes terminais. Eu quis trazer essa história por um outro motivo, para falar sobre o respeito que nós devemos ter às manias, às aversões que muitas pessoas têm a determinadas comidas. Eu me refiro aos adultos, especialmente. Eu quero dizer que são fatores sociais, psicológicos, que podem desencadear essa rejeição, essa aversão. E a origem, bem possível, está na infância. Não quero falar aqui de alimentação na infância, seletividade alimentar, porque isso teria que trazer um nutricionista, uma nutricionista, alguém especialista nessa área. Quero falar de adultos, quando eu falo que nós devemos ter respeito às aversões alimentares. Eu quero dizer que se alguém da sua rede de contato não come algum alimento, não fique insistindo: prova só um pedacinho, mas é tão bom, por que você não come? E se a pessoa, por exemplo, não come cebola, se você está preparando alimento, nada de fazer mistura sem informar. Eu acho uma falta de respeito com as emoções do outro. Muitos motivos podem ser o pano de fundo dessa recusa. Eu me emociono porque eu também não como carne por um motivo muito parecido da autora. E eu quero dizer que, quem sabe, essa pessoa que não come esse alimento tem alguma vivência negativa com aquela comida. Quem sabe o cheiro daquele prato não reaviva nela alguma memória difícil da sua história de vida. Então, assim, falo desse respeito com o adulto. Eu acho que a criança tem toda uma questão, tem uma fase em que ela não come as coisas, a família precisa ficar atenta, mas eu digo que quando a pessoa é um adulto já, a origem disso está na sua história de vida. De repente o cara não come brócolis porque foi chamado a atenção demais dele quando ele era pequeno, e talvez isso lembre algum ambiente sofrido que tenha tido, Nicolas. Então, respeito aos gostos
a história do outro. Claro, tem também aquela pessoa que não come, digamos, o que está sendo servido, e isso pode também denunciar um desejo de querer chamar atenção, aquele sujeito que chega e que para a família, o evento. Eu sempre falo que eu tenho uma etiqueta das esquisitices gastronômicas que eu tenho, e está assim escrito no meu livro: se por um lado você merece respeito diante das suas manias, de igual forma, você não deve criar problemas para o pessoal da cozinha. Sirva-se daquilo que você consegue comer e complete sua refeição em casa. Se não tiver nada que lhe agrada, beba água, vá ao banheiro, fique na sua enquanto os outros comem. Eu faço isso muitas vezes, Nicolas. Pois é interessante esse ponto que tu tocas em relação ao respeito. Eu acho que é fundamental ter essa empatia para entender que muitas vezes o outro tem uma experiência com aquele alimento e que você desconhece, e que talvez no lugar da pessoa também teria algum tipo de restrição em relação a determinados alimentos, e a comida ela tem essa capacidade de despertar os sentidos através de uma memória olfativa, da própria questão do gosto do alimento, e que pode trazer muitas vezes lembranças, né, Dirce, e que a gente nem sabe de onde, apenas só não gostamos. E daí vem o papel do respeito e da pessoa também buscar encontrar os motivos pelos quais ela tem esse tipo de trauma, não talvez para resolvê-los, mas para pelo menos entender o porquê que determinados comportamentos são tomados. É isso, verdade. E dizer que eu acho que especialmente não tem problema nenhum se tu não comes alguma coisa, né? Eu não como carne, mas eu fico atenta a como faço, enfim, para, digamos, dar suporte para a vitamina que me falta. O fato é que eu não posso criar problemas para os outros com isso. Quando eu dizia antes, a pessoa que chega num evento e aí para todo mundo. É a mesma coisa se eu sou um vegano, se eu sou vegetariano. Está tudo certo. Mas então que eu consiga me organizar de maneira que isso não atrapalhe o funcionamento, enfim, da casa, da cozinha, do evento. O mesmo vale também até para experiências positivas, né, Dirce? Porque eu tenho contato com pessoas que, por exemplo, gostam de pescar porque era algo que fazia com o seu pai quando criança. Então é algo que comer o peixe já é um ato simbólico do ponto de vista afetivo, porque tem essa relação afetiva com a família. E está tudo certo. Tá bem, Dirce. Boa terça. Para ti também, para você também que está nos acompanhando. 7:09, temperatura em 23,8. Vem aí o quadro Boas Notícias. Tem um intervalo e em seguida a gente volta com as últimas